esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro, anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda a parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Caríssimos irmãos e irmãs desta ordem terceira de Nossa Senhora do Carmo, irmãos e irmãs em Cristo Jesus aqui nesta igreja, e também nossa saudação àqueles que nos acompanham de suas casas pelas mídias sociais da ordem terceira. Celebramos hoje a solenidade da Ascensão do Senhor, fazendo memória daquele dia em que Ele, depois de ressuscitado, subiu aos céus à vista dos seus discípulos e, como nos diz o Evangelho e como professamos no credo, sentou-se à direita de Deus, seu Pai. Nós podemos dizer logo de início duas coisas. A primeira delas: Jesus não sobe aos céus para se afastar, para se desligar de nós. Pelo contrário, é para nos tornar mais plenos, é para nos tornar mais ligados a Ele, é para estar mais presente que Ele vai aos céus. Ele vai aos céus levando a nossa humanidade, levando um corpo igual ao nosso, para nos fazer dizer que agora Ele está unido a nós com um laço perene, como quem se une de corpo e alma àquele que ama. E depois também podemos dizer que a ascensão do Senhor Jesus não é o término de um ciclo ou o encerramento de uma aventura, mas dizemos, como a liturgia nos ensina, que a ascensão de Cristo já é a nossa vitória. Em Cristo, que sobe aos céus, nós somos vitoriosos. Nós celebramos aquela vitória final que almejamos, que é a vitória final do céu. Celebramos antecipadamente o caminho que faremos, a estrada que vamos percorrer e que chegará como sua meta e seu ponto final na glória da ressurreição, onde Cristo nos precede com o seu corpo glorioso. Ou seja, em Cristo que sobe aos céus, se abre para nós um caminho e uma possibilidade de salvação. Nós podemos chegar ao céu também, basta que queiramos, basta que nos esforcemos, basta que trabalhemos por isso, e lá chegaremos também, porque a nossa vitória já foi proclamada no Cristo Jesus, que venceu a morte, que ressuscitou e que está sentado à direita do Pai, aguardando a nossa chegada na glória. A ascensão do Senhor nos ensina então, meus irmãos e minhas irmãs, que precisamos percorrer esse caminho aberto pelo Cristo vitorioso, precisa ser percorrido por nós,
já que a ascensão dele prefigura a nossa ressurreição, prefigura a nossa chegada no céu. Então, precisamos trabalhar para chegar lá. São Paulo, na segunda leitura, nos diz: eu vos exorto a viverdes de acordo, a caminhardes, melhor dizendo, de acordo com a vocação que recebestes. Ou seja, qual é a palavra de São Paulo? Devemos caminhar de acordo com a nossa vocação, de acordo com aquilo para o qual fomos chamados. Devemos caminhar nesta vida com ardor, com fervor, com zelo. Devemos caminhar como quem caminha para a realização de uma grande promessa. E a ascensão do Senhor Jesus nos coloca em movimento. A ascensão do Senhor Jesus é dinâmica. Diante do Cristo ressuscitado, não cabe posições estáticas, não cabe a preguiça, não cabe o estar parado diante da vida. São Paulo nos diz: é preciso caminhar de acordo com a vocação recebida. E Jesus no Evangelho, antes de subir aos céus, ele diz aos seus discípulos: ide. É uma ordem de saída, é uma ordem de movimento, de marcha. Ide, para sermos também caminhantes rumo à ascensão do Senhor Jesus e a nossa ascensão aos céus. Precisamos fazer movimentos, precisamos tomar decisões, ter atitudes, precisamos trabalhar aqui na terra. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia: eu quero passar o meu céu fazendo bem a esta terra. Não se chega no céu, irmãos e irmãs, só depois da morte, não. O céu começa aqui. Começa em construção, em busca, em conquista. Então a ascensão nos dá essa dimensão que precisamos. Precisamos trabalhar para alcançar a glória do céu. Os Atos dos Apóstolos, depois que Jesus desaparece à vista dos discípulos, 2 homens de branco, vestidos de branco, dizem a eles: por que vocês estão aí parados, olhando para o céu? Esse Jesus que subiu há de voltar. Nós não podemos ficar parados, não podemos ficar olhando para o céu de uma maneira sem sentido e ineficiente. Olhar para o céu é bom quando o céu nos inspira, quando o céu nos faz pensar em Deus. Mas olhar para o céu como quem espera as coisas caírem de lá de mão beijada, olhar para o céu com preguiça, olhar para o céu como quem não quer trabalhar pela própria salvação, não leva a lugar nenhum. É preciso olhar também para o mundo, para a história, para a nossa própria vida, olhar para a necessidade de conversão que temos, olhar para os defeitos que precisamos corrigir, precisamos olhar para os irmãos que precisamos ajudar, precisamos olhar pelo caminho que precisamos mudar para entrar no caminho de Deus, precisamos olhar para tantas coisas que devem nos fazer voltar, não apenas os nossos olhares curiosos ou desanimados, mas fazer voltar o nosso coração sedento ao céu, de onde virá o Senhor, a nossa salvação. Senhor Jesus nos garante o dom de sua presença, garante que ficaria presente até o fim dos tempos, mas ele vai aos céus. Nós não vemos mais a sua forma humana, mas ele continua. Ele vai, mas continua tão presente como nunca. Presente na ação da igreja, presente na Eucaristia, na palavra, presente no bem praticado por seus discípulos.
quando se dá de comer a quem tem fome, de beber a quem tem sede, quando se cobre o nu, quando se cuida do doente, quando se tem caridade para os que estão presos, para os mendigos, para os abandonados, quando se faz o bem por amor do Evangelho, quando se pratica a justiça por convicção cristã. É o Senhor que continua se fazendo presente, mostrando que Ele está no nosso meio, Ele está no meio de nós, mostrando que a sua ascensão não é uma ausência, não é uma separação, não é um desligamento da terra, não, mas nos mostra que nós agora somos responsáveis em perpetuar a presença de Cristo no mundo. Quanto mais formos fiéis aos seus ensinamentos, mais o mundo perceberá que Jesus está aqui. Quanto mais praticarmos a sua palavra, mais o mundo compreenderá a presença do Senhor no meio da história. Que esta festa da ascensão do Senhor nos ajude, irmãos e irmãs, a alcançarmos a estatura de Cristo para sermos sinais de sua presença neste mundo. Que possamos praticar o bem, a justiça, o direito, amar a Deus, amar as pessoas, rezar, cumprir os preceitos da igreja, viver os mandamentos, os sacramentos, para que a presença de Deus brilhe neste mundo que tanto dela precisa. E que possamos, ao caminhar aqui neste mundo, propagando esta presença de Deus, chegar um dia à glória da ressurreição e estarmos juntos com o Senhor eternamente no céu. Amém.